Olá, bem-vindos à nossa análise. Vamos mergulhar hoje nas notícias de 16 de outubro de 2025. Temos bastante material, do Brasil e do mundo. O nosso objetivo aqui é, como sempre, ir um pouco além das manchetes, sabe? Tentar conectar as coisas e entender o que realmente está em jogo. Exatamente. Olhar para o que está por trás, né? As implicações mais amplas. Ok, vamos lá então. No Brasil, temos coisas sobre educação, política e justiça, e também economia, saúde, questões sociais. E lá fora, o cenário também está agitado. Gaza, a relação EU-Brasil-Venezuela, crises na Europa, Ucrânia, enfim, bastante coisa. Isso, a ideia é justamente essa. Tecer a linha que conecta esses pontos, né? Perceber por que esses desenvolvimentos importam, para além do fato em si. Vamos dar uma olhada mais a fundo. Perfeito. Então, começando aqui pelo Brasil. Dia dos Professores e o governo anunciou a tal Carteira Nacional Docente, uma medida para valorizar a categoria, né? E junto veio o anúncio de mais de 6.000 cargos em universidades federais. O presidente Lula falou até em planos para novas universidades, uma federal indígena, outra de desporto. Olha, o que chama atenção aí é, sem dúvida, o esforço declarado, né? De valorização e expansão. Criar cargos, prometer novas instituições, isso sinaliza um investimento, pelo menos na intenção. Agora, a questão que sempre surge, claro, é a sustentabilidade disso. Fiscal, né? E os desafios práticos para implementar tudo isso. Uma universidade indígena, por exemplo? Uhum. Requer todo um pensamento diferente, né? Exato. Modelo pedagógico, administrativo, sensibilidade cultural. A desportiva também tem suas especificidades. Então, assim, entre o anúncio e a coisa funcionar na prática, tem uma distância, né? Precisa ver o plano concreto. É verdade. E falando em figuras políticas e desafios, o STF, reabriu aquela investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A história da suposta interferência na Polícia Federal. Parecia que isso estava meio quieto. Pois é, reaqueceu. E isso toca num nervo exposto da nossa política recente, né? A relação executivo e instituições de controle, PF, judiciário. Essa reabertura, independentemente do resultado final, já gera muito ruído político, né? Mantém o ex-presidente na berlinda judiciária, mobiliza lados opostos, a tensão continua. E o que isso diz sobre as instituições em si? Fortalece a ideia de que ninguém está acima da lei ou alimenta a narrativa de perseguição? Exatamente essa tensão, né? Para uns é a prova de que as instituições funcionam, investigam quem quer que seja. Para outros pode parecer uso político da justiça. O crucial é observar como o processo anda, se é transparente, imparcial. A percepção pública disso é fundamental para a confiança na democracia. É algo delicado. Entendi. Enquanto isso, lá no Congresso, a busca é por alternativas fiscais. Depois daquela rejeição da MP que aumentava o IOF, né, a pressão continua para o orçamento de 2026. E, ao mesmo tempo, olha só, o Senado avançando num projeto que restringe o aborto legal. Como é que essas coisas... Pois é um retrato bem típico do legislativo, sabe? De um lado, a urgência econômica, precisa achar dinheiro ou cortar gasto, tarefa difícil, a rejeição do IOF mostra isso, e do outro lado avançam as chamadas pautas de costumes, aborto, questões morais, religiosas, que mobilizam bases eleitorais específicas. Parece quase que uma coisa não tem a ver com a outra, né? Uma pragmática, a outra ideológica. Exato. E muitas vezes uma coisa serve de moeda de troca para outra, entende? Ou para agradar certos setores enquanto se negocia a economia. Revela as diferentes forças ali dentro. É um equilíbrio bem complexo entre o fiscal, que é essencial para a estabilidade, e essas agendas sociais, ideológicas, que dividem bastante a sociedade. Um jogo de xadrez constante. Mudando um pouco de foco, mas ainda no Brasil. Uma notícia bem preocupante. Operações da PF e da Receita fecharam fábricas clandestinas de bebidas, com intoxicações e até mortes confirmadas. Isso é muito sério. Nossa, sim, extremamente sério. E toca em vários pontos críticos, né? Primeiro, o óbvio, o risco direto à saúde das pessoas. Bebida sem controle nenhum pode matar, como vimos. Segundo, mostra a força dessa economia subterrânea, ilegal, que não paga imposto, opera sem nenhuma condição sanitária. E terceiro, a evasão fiscal, claro. A ação da força-tarefa é importante.
Mas, É essencial. mas levanta a questão da fiscalização contínua, né? Como impedir que isso continue acontecendo em outros lugares? É um desafio grande. E enquanto se lida com isso aqui dentro, o Brasil também olha para fora. O vice-presidente Geraldo Alckmin está na Índia, buscando parcerias comerciais. Isso faz parte de uma estratégia maior. Ah, com certeza. Faz todo sentido. É parte desse esforço do governo de diversificar as relações econômicas. O mundo está mudando, né? Multipolar. Então, fortalecer laços com potências emergentes como a Índia é estratégico. Abrir mercados, atrair investimento, colaborar em tecnologia, energia, reduzir a dependência dos parceiros de sempre, sabe? Entendi. Voltando para cá, um dado sobre saúde que me chamou a atenção. O Ministério da Previdência Social divulgou, aproveitando o Dia Mundial da Coluna Vertebral, que dores nas costas e hérnias de disco continuam sendo as maiores causas de afastamento do trabalho no Brasil. Parece algo comum, mas o impacto É gigantesco e a gente às vezes nem se dá conta da dimensão. É um problemão de saúde ocupacional, impacto econômico direto, produtividade perdida, custo para o SUS, para a Previdência e o impacto pessoal, né? Dor crônica mexe com a qualidade de vida, com a saúde mental. É um lembrete da importância da prevenção, da ergonomia, do acesso a tratamento. E falando em impacto direto na vida das pessoas, um dado social bem forte. Uma pesquisa mostrou que 80% dos moradores de favelas têm medo de eventos climáticos extremos, principalmente enchentes. Nossa, isso é a tradução em números da realidade, né? A crise climática não é algo distante, ela bate na porta de quem é mais vulnerável primeiro. Moradores de favelas, muitas vezes em áreas de risco por falta de opção. Sofrem primeiro com chuva forte, deslizamento, enchente. O medo é totalmente justificado. E a pesquisa ainda fala da insegurança alimentar crescendo junto. O evento climático destrói a casa, dificulta o acesso à comida, é um ciclo perverso. Então a gente pode dizer que a luta contra a mudança climática é também uma luta por justiça social. Sem a menor dúvida. As coisas estão totalmente interligadas. Quem menos contribuiu para o problema é quem mais sofre e quem tem menos recurso para se adaptar. Qualquer política climática séria tem que pensar nisso. Investir em infraestrutura resiliente onde precisa, alerta precoce, moradia segura, segurança alimentar. Senão, a gente só aprofunda a desigualdade. Agora, vamos dar um giro pelo mundo, que também não está nada calmo. Faixa de Gaza, a tensão continua altíssima, e aí tem uma posição dos Estados Unidos que parece curiosa. O presidente Trump pressionando por cessar fogo na Ucrânia, mas ao mesmo tempo ameaçando intervir militarmente contra o Hamas em Gaza. Como entender isso? É a complexidade da política externa de uma superpotência na prática, né? Tentando lidar com várias crises ao mesmo tempo, parecem abordagens diferentes para cada caso. Talvez na Ucrânia a aposta seja conter um conflito longo na Europa. Em Gaza, onde os interesses e a aliança com Israel pesam mais, a postura é mais assertiva, digamos. Pode ser estratégia, pode ser pressão interna, pode ser simplesmente a dificuldade de ter uma linha única para tudo. É um equilíbrio bem arriscado. E a relação eu-Brasil nesse meio? Saiu uma nota conjunta falando em reforçar laços. Parece bom, mas a própria nota admite divergências. Tarifas, sanções, até as supostas operações da CIA na Venezuela. E o Maduro já disse que vai levar isso para a Justiça Internacional. Não soa meio contraditória essa nota? É o famoso pragmatismo diplomático, né? A nota serve para dizer, olha, apesar dos pesares, somos parceiros importantes. Reafirma a relação estratégica, mas reconhecer divergências é também uma forma de ser realista. A Venezuela é um ponto de atrito claro. Brasil e EUA têm visões diferentes ali. E essas acusações sobre a CIA botam mais lenha na fogueira. A ameaça do Maduro de judicializar é mais um lance nesse tabuleiro complicado da América do Sul e da relação da região com os Estados Unidos. Saindo das Américas, a Europa também com seus problemas. Na Espanha, greve geral por causa do tratamento dos palestinos em Gaza. E na França, crise política. O primeiro-ministro teve que suspender a reforma da Previdência. Pois é. 2 exemplos interessantes. O primeiro mostra como um conflito lá no Oriente Médio reverbera aqui na Europa, mobiliza a sociedade civil, a força da opinião pública. E o segundo, a França, mostra a fragilidade interna dos governos. Reforma impopular,
Pressão da rua, pressão do parlamento. Isso desestabiliza. É um filme que se repete bastante por lá, especialmente com a Previdência. E claro, não dá para esquecer a Ucrânia. A guerra continua. Notícias de ataques de drones russos de novo. Infraestrutura de energia sendo atingida, vítimas civis. A OTAN segue preocupada. Infelizmente, sim. O conflito não dá trégua e esses ataques à infraestrutura energética parecem uma estratégia clara da Rússia para desgastar a Ucrânia, minar o moral, dificultar a vida, ainda mais com o frio chegando lá. É uma tática brutal. E para a OTAN, claro, a preocupação é constante. Manter o apoio à Ucrânia, reforçar a própria defesa, continua sendo a maior crise de segurança na Europa em décadas. Para fechar o cenário internacional, mais duas coisinhas rápidas. Lá nos Estados Unidos, o shutdown do governo já dura 2 semanas. Serviços parados por falta de acordo no orçamento. E aqui na América do Sul, vários parlamentos discutindo temas sociais bem sensíveis. O Uruguai aprovou a eutanásia. Outros países debatendo aborto, políticas de fronteira. O shutdown americano é um sintoma claro da polarização extrema lá, né? A dificuldade de chegar a consensos mínimos. E isso afeta tudo, a administração, a economia. E os debates aqui na América do Sul sobre eutanásia, aborto, fronteiras, mostram que a região também está lidando com essas questões éticas complexas. Cada país no seu ritmo, com suas particularidades culturais e políticas. A aprovação no Uruguai é um marco, sem dúvida. Ufa, que viagem, hein? Pelo Brasil e pelo mundo. Tentando amarrar tudo isso que a gente conversou. Vimos o governo aqui tentando impulsionar a educação, mas esbarrando em limites fiscais, políticos. Vimos a realidade de quem teme a chuva na favela. A justiça olhando para o passado, enquanto a economia ilegal causa tragédias no presente. Lá fora, múltiplas crises, diplomacia tensa, governo sob pressão. Qual a grande lição disso tudo? Olha, eu acho que a palavra que fica é interconexão. Nada está isolado, né? Uma decisão fiscal aqui afeta a universidade ali. Um problema de saúde no trabalho tem impacto econômico geral. A vulnerabilidade social numa comunidade aqui tem tudo a ver com a crise climática global. Um conflito lá longe gera protesto aqui perto ou muda a política externa colar. É essencial ter esse olhar mais amplo, sabe? Entender que as notícias são peças de um quebra-cabeça maior. Conectar os pontos é o caminho para entender melhor o mundo. E com base nisso tudo, fica uma provocação final aqui. Aquela pesquisa sobre o medo nas favelas por causa do clima é muito impactante. Enquanto se discute grandes políticas climáticas, metas globais, o que será que já está acontecendo? Ou o que poderia ser feito lá na ponta mesmo, dentro dessas comunidades? Que soluções locais, talvez mais simples, baseadas no conhecimento de quem vive ali, poderiam ajudar na adaptação imediata a esses riscos, como as enchentes? Fica aí a reflexão.